Lula já fez a primeira indicação para o STF no terceiro mandato, Cristiano Zanin. Os votos de Zanin até agora levam a crer que o presidente nomeou mais um ministro terrivelmente conservador. Mas o pior ainda pode estar por vir. O presidente está externando algum tipo de desconforto e ele diz não. O Zanin deixou muito claro que ele seria garantista, isto é, não propor inovação que não esteja na lei. Já no primeiro ano do terceiro mandato, Lula terá que indicar 2 ministros para o STF. Um para substituir Ricardo Lewandowski e outro para substituir Rosa Weber. A primeira indicação já aconteceu. No lugar de Lewandowski entrou Cristiano Zanin. A decisão recebeu críticas de todos os lados do espectro ideológico. Da direita, por Zanin ser um nome muito ligado a Lula. Afinal, foi o advogado de defesa dele durante a Lava Jato. Já na esquerda, a crítica se deu principalmente porque ninguém conhecia muito bem os posicionamentos do agora ministro sobre as pautas que são importantes para a esquerda. Infelizmente, parece que os críticos estavam certos. O voto de Zanin que mais chamou atenção até agora foi o julgamento que pode levar à descriminalização do porte de maconha. Vamos ver alguns trechos da leitura do voto. A mera descriminalização do porte de drogas para consumo, na minha visão, apresenta problemas jurídicos e ainda pode agravar a situação que enfrentamos nessa problemática do combate às drogas, que é dever constitucional, nos termos do artigo 144, inciso 2 da Constituição da República. Não tenho dúvida de que os usuários de drogas são vítimas do tráfico e das organizações criminosas ligadas à exploração ilícita dessas substâncias. Mas o Estado tem o dever de zelar pela saúde de todos, tal como previsto no artigo 196 da Constituição da República. A descriminalização, ainda que parcial, das drogas poderá contribuir ainda mais para o agravamento desse problema de saúde. A ratio legis do artigo 28 é justamente a de reduzir esses danos. A lógica é que, com a descriminalização, aumente ainda mais afora o fato de que a aquisição de drogas junto a fornecedores ilegais, muitas vezes ligados a grupos ou facções criminosas, pode colocar em risco a própria vida do usuário. Assim, diante do exposto, respeitando os entendimentos em sentido contrário, nega o provimento ao recurso extraordinário. O Zanin argumenta que a descriminalização pode levar ao aumento do consumo, algo que não aconteceu nos países onde a descriminalização já foi aprovada. Ele também ignora que o modelo atual, em que quem decide quem é traficante, quem é usuário é o policial, esse modelo acaba levando a uma política racista e classista, algo que foi apontado pelo Xandão. É bizarro observar como o ministro apontado pelo Temer deu voto mais progressista que aquele indicado pelo Lula. Mas esse tá longe de ser o único voto problemático do Zanin, né? O Leonardo Sakamoto, no UOL, trouxe exemplo de outros 3 votos. E a primeira delas, né, foi um voto que ele, como relator, ele votou pela confirmação da condenação de 2 homens. Um deles que, inclusive, era reincidente em roubo, mas eles tinham sido condenados por roubar um macaco velho de carro, 2 galões usados de óleo, assim, usados, vazios, e meio litro de óleo diesel. E aí, sério? E aí eles foram condenados, a pena maior, né, foi condenada a mais de 2 anos de cadeia em regime semiaberto. E aí o Zanin, ele confirmou, no voto dele, ele falou, olha, a jurisprudência do STF vai nesse caminho, então eu confirmo a jurisprudência do STF, a pessoa reincidente. Ontem o STF terminou um julgamento, foi 9-1, André Mendonça se absteve, de equiparar transfobia, homofobia ao crime de injúria racial. Até então era equiparado ao crime de racismo, mas racismo ele pega um dano ao coletivo e a injúria racial a uma questão do indivíduo, né? Então foi 9-1 e o único que votou contra foi Cristiano Zanin. Quem? E aí o último caso é o caso que também foi polêmico, que era um caso de
de que se juízes poderiam julgar casos que envolviam escritórios onde trabalhavam esposa, filho, parente, né? E aí teve 7 votos a 4 e o Zanin foi um dos 7 votos. E aí foi bastante polêmica, inclusive, porque ele tem a esposa dele, né? É dona de um escritório que, inclusive, tem processos no Supremo Tribunal Federal. Outro voto que não recebeu a atenção que devia foi o que tornou as guardas municipais parte das forças de segurança. Vamos ver essa manchete no Brasil atual. Olha lá, com o voto de Zanin, STF decide que guardas municipais fazem parte da segurança pública. A alegação dele é de que a jurisprudência do STF garante que as guardas municipais realizem atividades de segurança pública. Qual é a consequência? Está apontado aí, aumentar a ação repressiva da polícia. Pois é, essa decisão basicamente transforma as guardas municipais em polícias municipais. Se já não bastasse, né, a polícia militar realizando chacinas e a polícia rodoviária fazendo camburão de gás e impedindo o eleitor de chegar às urnas. E o pior é que a decisão foi de 6 votos contra 5. Ou seja, o voto de Zanin foi essencial para garantir a decisão. Esses posicionamentos não foram assim exatamente uma surpresa, né? Já no dia da sabatina no Senado, o Zanin demonstrou posicionamentos bem conservadores em relação a temas como drogas, aborto e direitos dos povos indígenas. Aqui no Meteoro mesmo a gente chegou a falar disso. Olha como ele contrapôs o direito à vida ao direito das mulheres, se não é típico de um conservador. A questão do respeito à vida, o direito à vida, ele está expressamente previsto no artigo 5º caput da Constituição Federal. Então, é uma garantia fundamental. Então, nessa perspectiva, temos que enaltecer o direito à vida, porque aí estamos cumprindo o que diz a Constituição da República. Dá até medo de pensar o que pode acontecer se chegar algum tipo de decisão relacionada a esse tema na mão dele, né? E infelizmente é exatamente isso que vai acontecer com o julgamento do marco temporal, que acontece na quarta-feira, dia 30 de agosto. Primeiro, vamos ver o que ele falou sobre o marco temporal na sabatina? Em tese, a nossa Constituição prevê tanto, de um lado, o direito à propriedade como garantia fundamental e também prevê o direito dos povos originários. Então, tanto a atividade legislativa como o eventual julgamento deverá sopesar esses valores, acredito eu, e chegar numa forma de conciliar esses valores. Numa tentativa de parecer equilibrado, ele coloca o direito de propriedade no mesmo patamar dos direitos indígenas. Mas a gente tem que lembrar que a gente está falando do direito à vida dos indígenas. Agora não é tão importante o direito à vida, né? Porque, como bem expressou a deputada Célia Chacriabá, a aprovação do marco temporal é a aprovação de um genocídio legislado. Aqui o que se vê, ninguém gosta de falar de genocídio aqui, mas é um genocídio legislado. É usando a estrutura do governo, a estrutura do Estado brasileiro com a caneta para assassinar os povos indígenas. Não ajuda o fato de que nesse curtíssimo espaço de tempo em que ele é ministro do STF, ele já teve a chance de votar contra os direitos dos indígenas. Vamos ver essa reportagem da Folha. Olha lá, disputa por voto de Zanin no marco temporal mobiliza governo e ruralistas. Então ele se reuniu com a ministra dos povos indígenas, a ex-ministra de Bolsonaro e advogado-geral da União. Como assim? Parece ali que o Zanin se posicionou contra uma ação da APIB, Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, que entrou no Supremo com uma ação pelo reconhecimento de que os Guarani Kaiowá vêm sofrendo violência policial no Mato Grosso do Sul. E ele votou junto com, atenção, os 2 indicados do Bolsonaro no STF, Nunes Marques e André Mendonça, também acompanhado em Zanin.
Os 3 seguiram o voto do relator, o ministro Gilmar Mendes. Pois é, diz muita coisa mesmo o fato dele ter votado junto com os 2 ministros indicados pelo Bolsonaro. Felizmente, nesse caso, eles foram todos derrotados. Mas existem boas razões para ter medo do que pode acontecer no julgamento do marco temporal. Obviamente, a esquerda não está gostando nem um pouco dessa situação, né? E a pressão sobre o ministro está crescendo. Os colegas do STF estão defendendo o Zanin. Todos os pontos que ele vem defendendo são pontos juridicamente muito defensáveis, disse o ministro. E mais, o integrante do Supremo, atenção, né, para não acabar criticando muito e mergulhar no próprio espelho. Eu vou até abrir aqui a conversa para não ter risco de dar algum ruído. Ele disse: esse policiamento, um outro integrante da corte com o qual eu conversei, nunca dá certo. O que estão fazendo agora é o que criticavam no Bolsonaro. Querem controlar voto de ministro do Supremo. Para fechar, eu consegui falar minutos antes de entrar no ar com um assessor direto do Luiz Inácio Lula da Silva. Eu perguntei: escuta, o presidente está externando algum tipo de desconforto? E ele disse: não. O Zanin deixou muito claro que ele seria garantista, isto é, não propor inovação que não esteja na lei. A parte do Lula não expressar nenhum desconforto pode ser preocupante, para dizer o mínimo, né? Porque ainda nesse ano ele vai fazer mais uma indicação para o STF. E é importante que ele sinta essa pressão, até para não errar de novo, né, Lula?